Programa recomendado para todos os públicos. Boa noite, amigos. O programa Tribuna Livre de hoje vai debater com dois profissionais da notícia. Gente que amanhece o dia já pensando, naturalmente, em arquitetar todas aquelas informações do dia, porque são pessoas que têm um público muito grande e muito ávido de novidades. Por isso, essas pessoas têm que municiar jornais, tanto no papel quanto na radiofonia, para atender o anseio desse público fiel. Nós estamos falando de Beto Fernandes, que hoje é diretor de jornalismo da Rádio Verde Vale AM e também é o editor do Nação Romeiro, esse jornal que eu estou mostrando aqui, a última edição para vocês, e que vem com uma belíssima reportagem sobre Monsenhor Murilo, 8 anos de saudades. O outro Fernandes é o Demontier, sim, da Folha da Manhã, companheiro nosso desde o início desse programa. Antigamente ele era mais assíduo às sextas-feiras. Agora, vez por outra, ele aparece aqui conosco quando é chamado e nos atende com muita presteza. E por isso nós ficamos gratos aos dois Fernandes que hoje vão debater conosco um tema bem interessante que a produção resolveu colocar em homenagem àquele famoso filósofo e pensador cearense chamado Gonzaga Mota, a dinâmica da política. Vocês vão ver que essas pessoas trabalham com um noticiário em geral, portanto também com um noticiário político, e nós vamos debater um pouco já essas escaramuças que os políticos já estão articulando, visando as eleições de 2014, onde vamos ter eleição para a presidência da República, para governadores, senadores e deputados federais. Boa noite, Márcio. E estaduais também. E estaduais também, rapaz. Boa noite, Luiz Carlos. Boa noite, telespectador. Boa noite, Beto Fernandes e Demontier Fernandes, a dupla, né, dos Fernandes aqui. Só faltou o Hélio Fernandes. Exatamente, Fernandes, todos eles muito bem informados e que nessa área aí da questão da política, eles também estão bem informados. O Demontier com seu Folha da Manhã aí, que circula diariamente, que é notoriamente conhecido na cidade, e o Beto como radialista, que comanda o programa da Rádio Vale AM, aqui, né, do complexo televisão e rádio, e que certamente vai nos dar informações, nós vamos esmiuçar. Eles gostam de entrevistar, mas hoje eles vão ser entrevistados. Nós vamos puxar por eles aqui para informar, eles que estão no dia a dia, no batente das notícias, das novidades, dos acontecimentos políticos, já que nós vamos andar nessa direção, focar esse tema. E certamente com a participação do nosso telespectador nós vamos ter um programa bastante interessante, bem interativo, bem didático, bem elegante, porque essa é a finalidade do Tribuna Livre, é bem informar e informar com elegância. Muito boa noite, meu caro Demontier Fernandes. Ano de eleição é ano que facilita o trabalho do jornalismo? É ano de muito... Boa noite, Vasquez, Beto e o nosso Vacilandim. Ano de eleição é de muito trabalho, e até porque um ano como este agora, de 2014, a gente vê um clima muito favorável a manifestações, a contestações de políticas de governo com essa Copa do Mundo. Então eu acredito que 2014 vai ser um ano diferente dos outros em termos de eleição, pelo que se prevê a acontecer no mês de junho da Copa. Vai ser um ano como nunca, né, para o Brasil. Na minha avaliação. O meu caro Beto Fernandes, as redes sociais podem marcar como um diferencial nessas eleições? Boa noite. Boa noite a você, Luiz. Boa noite ao Dr. Vasquez. Boa noite, meu prezado Demontier, aos telespectadores da TV Verde Vale. Indiscutivelmente, nós teremos uma campanha política à parte nas redes sociais. Aquilo que nós vivenciamos em 2012 pode ser definido como uma verdadeira cenas dos próximos capítulos. Então nós vamos ter realmente um ano atípico. Esse 2014 vai ferver nas redações dos jornais impressos, nos portais, nos blogs e efetivamente nas emissoras de rádio também. De forma especial em Juazeiro do Norte,
quando mal começamos o ano e já encontramos pelo menos 15 pré-candidatos a deputado estadual e pelo menos 4 pré-candidatos a deputado federal, mostrando o dinamismo da política, onde o oponente de hoje pode perfeitamente ser o correligionário de amanhã e vice-versa, mostrando, como você bem frisou na abertura, como disse o Luiz Gonzaga da Fonseca Mota, nosso querido Totó, foi governador do Ceará, a política é dinâmica. E vamos ver esse dinamismo ainda mais neste ano de 2014. Eu queria colocar para os senhores o seguinte: o ano passado, o ano que passou, 2013, houveram aquelas manifestações sociais onde o povo foi para a rua com a bandeira, cobrando, às vezes umas cobranças que não focavam, era um tanto amorfa a forma de reivindicação deles, mas ficou de certa forma um discurso e na mente de alguém a questão da Copa, porque foi exatamente naquele movimento em que houve inauguração de estádios, em que a população ficava com o discurso de que o governo está investindo muito em estádio de futebol, enquanto que os hospitais estão sucateados, enquanto que nós não temos segurança, que a educação não é de qualidade, enfim. E esse ano é um ano eleitoral e um ano de Copa do Mundo no Brasil. Qual é o sentimento de vocês? Como é que vocês estão enxergando esses dois eventos no mesmo ano, muito próximo um do outro? Vocês acham que novamente a população vai aproveitar esse ensejo e ir para as ruas? Ou vocês acham, na visão de jornalista, de que isso vai transcorrer dentro da normalidade possível? Como é que vocês enxergam isso, Demontier e Beto? Bom, eu penso o seguinte: aquelas manifestações de junho do ano passado, elas foram tocadas por jovens da classe média. Elas não foram tocadas pelos jovens da periferia, porque os jovens da periferia, que são as maiores vítimas das políticas econômicas e sociais, eles não foram ainda mobilizados para uma grande manifestação ou para participar diretamente do processo desse. Então foi um movimento tipicamente de classe média, e o governo agora ele está preparado, se preparou, ele foi surpreendido naquele primeiro momento, mas agora o governo vai usar da força que tem junto às instituições regulares, Forças Armadas, por exemplo, para poder acompanhar mais de perto e reagir, porque ele foi pego de surpresa, e agora não. Ele vai preparado para poder garantir a Copa do Mundo e tentar segurar as manifestações usando a força bruta das polícias militares e também das Forças Armadas. Eu penso até que quando o Lula, quando era presidente, que conseguiu a Copa para o Brasil, que achou que seria a grande coisa da vida dele, eu acho que agora ele está arrependido. Porque ele não poderia sonhar nunca que um país como o Brasil, que sempre foi voltado inteiramente para o futebol, no momento maior do futebol, que seria a Copa, o país passasse a pensar, passasse a se denunciar, passasse a cobrar dos governos aquilo que jamais teve. Por isso é que eu acho que vai ser completamente diferente. Já agora, para 2014, o governo vai estar muito mais preparado, mas é provável que as manifestações cheguem mais na periferia, e quando chega na periferia a história é outra. A periferia vem arregaçando de ponta cabeça, porque ali onde está esse sentimento de revolta do Brasil, ele não chegou ainda na periferia não, porque no dia que ele chegar, eu não posso nem prever o que é que vai acontecer. Porque o jovem da periferia hoje... A periferia não está silenciosa, acomodada em função do Bolsa Família, não? Recebendo salário? Não. Num primeiro momento você pode imaginar que sim, mas não. O exemplo, nós já estamos no exemplo agora nos rolezinhos do shopping. Se aquele rolezinho fosse feito só com meninos de classe média e os ricos, não faria medo a ninguém. Mas no momento em que o menino da periferia começa a chegar na juntou-se ao riquinho. Exatamente. Pronto. Aí, com a facilidade de comunicação, de troca de conteúdos que a internet permite. Uma coisa jovem como é a internet, aglutinando o jovem em torno dela. Então fica muita coisa imprevisível e fica pelo menos a certeza de que para trás o país vai ser outro em termos de manifestação, daqui para frente vai ser outro, mas o governo não vai mais reagir ou parar, esperar uma reação como ele fez agora em 2013. Ele vai reagir usando, é provável que nós tenhamos mais reação das polícias e do Exército, agora já a 2014. E aí, Beto, você acha que pode haver truculência, inclusive? Eu acredito que sim.
Agora, eu vou tomar liberdade, com todo respeito à opinião do camarada Demontier, de considerar a mobilização de junho, quando o gigante despertou, de setores sociais. Nós tivemos, aqui em Juazeiro do Norte, nós tivemos pelo menos 2 manifestações em que havia mais de 5 mil pessoas nas ruas. E nós tivemos a oportunidade de ver acadêmicos de faculdades particulares, nós tivemos a oportunidade de ver universitários de instituições de ensino superior públicos da UFCA. Então, é preciso fazer uma avaliação mais detalhada sobre isso. Copa do Mundo. O povo brasileiro é contra a Copa do Mundo? Em absoluto, o brasileiro é apaixonado por futebol. O que o povo brasileiro é contra é o número exorbitante, as cifras de investimento em muitos estádios que posteriormente serão subutilizados, servirão apenas para utilização de shows. E o pior, se faz uma previsão e se gasta o dobro do que foi previsto. Ou mais. Então, a população está contra isso. Um detalhe também que é preciso levar em conta: a população esteve nas ruas ano passado e deve voltar também, como forma de chamar a atenção da classe política, objetivando conscientizar em todos os setores. Isso vale da presidente da República ao prefeito de um município de porte como Juazeiro do Norte, ou de um município pequeno como Tarrafas, Altaneira ou Salitre, para a correta e melhor aplicação dos recursos para uma melhor execução das políticas públicas. Então a gente precisa também compreender por esse lado. A população hoje, a gente conversava em off antes de abrir o programa aqui, tem mais acesso à internet, tem a opção de ouvir emissoras de rádio, de ver 2, 3 jornais, de ler a revistas, a publicações diversas e, consequentemente, formar a sua própria opinião. Nesse contexto, nós, enquanto comunicadores, temos uma responsabilidade muito grande. Por exemplo, há quem bata no tórax e diga assim: eu sou formador de opinião. É preciso rever esse conceito. Nós, enquanto comunicadores, radialistas, blogueiros, jornalistas, etc., precisamos ter a seguinte ciência: os fatos existem. Cabe a nós mostrarmos as versões para esses fatos, lado A, lado B, e o telespectador, o leitor, o ouvinte, inteligentemente forme a sua opinião. 2014 vai ter realmente uma mobilização social grande na linha de conscientização. Eu acredito que, pela experiência vivenciada, como bem lembrou o camarada Demontier aqui, as forças de segurança estarão preparadas efetivamente para evitar. Nós vimos isso em eventos gigantescos, como recentemente a visita de Sua Santidade o Papa Francisco ao Rio de Janeiro. Aqui no Ceará, especificamente, o governo já está se preparando, né? Está comprando agora 400 Hilux, né? E isso certamente já é um preparo. De fazer uma pergunta. Eu vou lhe permitir. Essa política de comprar Hilux já mostrou que não acrescentou absolutamente nada à segurança. E você sabe quanto é que custa cada Hilux? Que é 180 mil reais. Que a segurança do Ceará está falida, que é uma das piores seguranças do país, que se assalta banco aqui por brincadeira no interior e na capital a toda hora. Agora, o que eu queria saber de você é o seguinte: como é que uma política de segurança cara, movida a Hilux, e ela agora começa a se repetir na reta final de governo? Como é possível uma coisa dessa? Com a sua experiência de quem foi deputado, 20 anos. E só aproveitando o ensejo também, para lembrar que a segurança pública no estado do Ceará é o calcanhar de Aquiles do governador Cid. Está Fortaleza, 7ª capital mais violenta do mundo. Brincadeira. Do mundo, não é do Nunca Brasil, se matou, não, é do mundo. Nunca se matou tantos jovens na nossa capital como agora. Mas agora não vamos tão longe também não, porque Juazeiro do Norte não está ficando atrás. É verdade. Também é Ceará, né? Proporcionalmente falando, é uma coisa assustadora. Eu tive a oportunidade, inclusive, de ler um artigo curto publicado numa rede social pelo Dr. Erivan, que é médico do IML aqui de Juazeiro do Norte, e ele fez a proporção. Se equilibra a média de assassinato de jovens em Juazeiro do Norte ao mesmo número de Fortaleza. Olha o negócio, viu, Demontier? Deixa eu dar uma estatística aqui. Juazeiro está entre as 100 maiores cidades do país. Tem um mapa da violência do Ministério da Justiça, que é apurado anualmente, e que coloca Juazeiro em 60º lugar na morte de jovens. Tem uma matança de jovens aqui em Juazeiro, na periferia, tendo como foco, principalmente a droga, está entre as 60 maiores do país. É verdade. Eu queria colocar o seguinte para os senhores, para a reflexão nossa aqui. Há alguns anos atrás, aí, algumas décadas,
não muitas décadas, uma década talvez, a gente assistia o Jornal Nacional, o Jornal da Globo, e raramente você via uma notícia de cunho policial, de violência, de criminalidade. Hoje o programa do Jornal Nacional está aparecendo basicamente como um programa policial. Hoje mesmo eu assistindo, antes de vir para cá, eles estavam noticiando jovens assaltando no centro do Rio de Janeiro, praticamente sem as pessoas poderem se locomover. E o mais grave de tudo isso é que a gente vê por aqui também, e a impotência da polícia. A polícia está impotente, porque ela não pode prender, ela não pode entrar numa casa que sabe categoricamente que tem droga lá, não sei com mandato judicial, ela não pode prender o menor desafia descaradamente o policial, faça alguma coisa comigo, bata em mim para você ver, você não é policial, desacato policial. Então tem o nosso sistema, o emaranhado legal do nosso sistema de segurança, ele está falido, ele precisa de uma reforma, e nós não temos, partindo de nível nacional, nós não temos um plano nacional de segurança. Então está difícil, isso é o maior problema que existe hoje, um dos graves problemas que existe hoje no Brasil é a questão da segurança. Como é que vocês compreendem a visão de vocês com relação a essa questão desse emaranhado legal que prejudica a polícia, que torna o judiciário moroso e que o Congresso Nacional, que é onde fabricam as leis, não são nas Assembleias Legislativas, nem na Câmara de Vereadores, é no Congresso Nacional, não dá um passo para modificar isso aí. Eu gostaria de pegar um gancho nessa colocação do Vaz, para pedir para vocês fazerem também uma análise com relação aos candidatos, tanto a deputado estadual como a deputado federal. Será que diante da nossa sociedade, diante do público, eles vão atuar com a maior tranquilidade, não vão sentir um certo remorso por tudo que está acontecendo e muita gente dizendo que falta congresso, que falta decisão? Será que eles não vão ter esse temor ou vão, como sempre, tranquilos para a batalha, para pedir os votos? Bom, eu vou fazer a seguinte análise. Primeiro tem a questão das drogas, que é um grande negócio, e eu não entendo por que o governo, com todos os instrumentos que tem, com todas as informações que tem, não conseguir chegar lá no grande distribuidor, no grande produtor. Porque nós somos vítimas aqui, no ambulantezinho que distribui a droga aqui. Como é que o grande que produz a droga faz com que essa droga circule no país inteiro, e o governo tendo forças armadas, tendo todo o aparato de segurança e de informação, e não consegue debelar isso aí? E depois, o cruel, o massacrante modelo econômico, que faz com que as pessoas da periferia, principalmente os jovens, eles todo dia sejam bombardeados pela seguinte informação: você tem que comprar um celular novo que apareceu, você tem que comprar roupa nova que apareceu, você tem que ir para o show que apareceu, você tem que consumir tudo que você vê, você tem que consumir. Aí ele não tem o dinheiro. Aí a família se desdobra para poder fazer empréstimo para manter aquele nível ali, mas é insuficiente. Aí ele vai para onde? Ele termina sendo refém de um modelo que se reproduz a cada vez mais, e a gente não vê nenhuma discussão ampla desse problema e nenhum contraponto para isso, e não vê de todos os governos uma proposta coerente para enfrentar esse problema. Ou seja, não existe da parte política, nunca vi da parte política uma proposta para se enfrentar esse problema. E passa também pelo Congresso. Uma lei no Congresso, qualquer lei no Congresso, ela passa 5, 10, 15, 20 anos para poder chegar à efetividade. Eu concordo em gênero, número e grau, é preciso, há um débito da classe política com assuntos palpitantes que nós temos no Brasil. Essa questão da violência é uma. Esta semana eu tive uma pauta interessantíssima dentro do jornal Verde Vale, na nossa emissora, e eu fui debater, discutir com a diretora e técnicos do Centro de Semi-Liberdade de Juazeiro do Norte a subutilização. Então, falta inclusive uma comunicação na verdadeira rede. Eles estão visitando as diversas comarcas para conscientizar os juízes dessas comarcas, os representantes dos ministérios públicos, do Ministério Público, bem como também dos equipamentos sociais. Entendemos aí os CREAS, tanto no caso de Missão Velha, por exemplo, municipal, bem como regional. E nessas cidades
de pelo menos 28 municípios do Cariri, entendamos aí, a região metropolitana, o Cariri Central, o Cariri Oriental, Brejo Santo, Jati, e o Cariri Oeste, Campos Sales, Salitre, Antonina do Norte, para que os juízes possam efetuar com que os jovens que estão em conflito com a lei possam pagar a punição neste centro de semi-liberdade, porque lá é diferenciado. Lá eles vão ter atividades de caráter ocupacional, vão ter cursos de formação profissional, vão ter práticas esportivas. Aí eu, inclusive, indaguei e procurei saber, mas como é a questão do vínculo familiar? Então o equipamento trabalha não apenas o indivíduo que comete um pequeno furto, que vai colocar um revólver e assaltar um posto de gasolina para tirar 10, 30 reais para comprar pedra de crack, mas eles trabalham também com a família. De que adianta o jovem ir para o Instituto de Semi-Liberdade e quando ele sai às 17 horas, ele voltar para casa e encontrar, lamentavelmente, na periferia ou numa rua central, o pai alcoolizado, agredindo a sua mãe, muitas vezes a mãe também é drogada. Então é um problema social seríssimo. A classe política precisa discutir. Vamos dar um exemplo. Por que não se chega a um denominador comum da necessidade de se rever conceitos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que alguns chamam até de ECA, eu considero até pejorativo? Diminuir a maioridade penal vai resolver o problema? Daqui a pouco vão dizer, não, 16 anos não é o suficiente, baixa para 14. Daqui a pouco vamos tentar estar discutindo aqui se o ideal não é a maioridade penal quando está no ventre da mãe ainda. Então nós precisamos de políticas públicas adequadas, é preciso discutir com muita maturidade, e isso, a promoção desde os legislativos municipais, desde as câmaras, passando pelas assembleias, passando pelo Congresso Nacional. É preciso vontade política, é preciso determinação. Aí vamos ter uma junção de aspectos que, somados, poderão, se não resolver, pelo menos minimizar. Nós vivemos aqui no Brasil, estamos vivenciando a realidade do Estado do crime instituído dentro do Estado de Direito. É quase um governo paralelo. É quase um governo paralelo. É verdade. O que é lamentável. Mas o Beto falou que nós estamos entrando, claro, é um ano eleitoral, e que começam as articulações políticas. O título do programa dado aqui pela produção é A Dinâmica na Política. E o Beto disse que o Juazeiro do Norte está um verdadeiro caldeirão já fervescendo em número de candidatos. Agora é interessante se observar também que isso geralmente acontece, sempre acontece, e hoje, infelizmente, Juazeiro, com essa grande legião de eleitores que tem, um dos colégios eleitorais mais substanciosos do nosso estado, não tem um deputado estadual. Não tem um deputado estadual, quando o número de eleitores daqui praticamente dava para eleger folgadamente 3 deputados. Já tivemos épocas aqui que o Cariri, não especificamente Juazeiro, nós tínhamos 8 representantes da região do Cariri. Hoje praticamente se tem 1 é 2, e olhe bem se realmente eles representam a região na verdadeira essência da representatividade. Então eu queria levantar esse tema aqui.